E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao Dev Raiz. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, foge um pouco do óbvio. Laravel para web scraping. Vamos ver como que esse framework que a gente usa todo dia pode ser, na verdade, uma potência para extrair dados de forma bem robusta e escalável. Pois é. Quando a gente pensa em scraping, o que vem na cabeça? Python, né? Scrappy, Beautiful Soup. Mas e se eu disser que é aquela mesma estrutura que a gente já domina, que a gente usa para construir a API complexa, para fazer sistema parrudo, também é uma ferramenta, assim, excepcional para extrair dados em escala? A grande pergunta é, por quê? Vamos entender isso a fundo. Beleza, então entrando na nossa primeira parte, o scraper inesperado. O que faz o Laravel ser não só uma opção, mas muitas vezes uma opção melhor para criar um scraper de nível profissional? E a resposta, olha, não está num pacote mágico, não. Está na própria arquitetura do framework. Olha, para gente que pensa em longo prazo, o ponto-chave é a manutencibilidade. A estrutura MVC já dá aquela organização de cara, né? Tudo no seu lugar. Mas o que muda o jogo de verdade, o verdadeiro game changer, é o sistema de jobs e filas. É isso que permite a gente pegar todo aquele trabalho pesado, a extração em si, e jogar para rodar em background, de forma assíncrona. Ou seja, a aplicação não trava. Agora soma isso com o scheduler, que já vem do pacote, mais a integração com todo o ecossistema PHP. Pronto. A gente não está falando de um script solto, a gente está falando de uma plataforma completa para scraping. E já que a gente tocou no assunto de ecossistema, olha só o arsenal que a gente tem à disposição. Para requisição HTTP pura e simples, Guzzle, claro, potente e direto ao ponto. Precisa ler o HTML, navegar pelos elementos? Symfony e DOM Crawler tá aí para isso. Quer simular uma navegação mais básica, sem se preocupar com JavaScript? BrowserKit. Ah, mas o site é moderno, cheio de JS. Sem problema, o Panther entra em cena com um browser headless de verdade. A grande sacada aqui não é ter uma bala de prata, é saber orquestrar a ferramenta certa para cada tipo de trabalho, e o Laravel é o maestro perfeito para isso. Ok, seção 2, arquitetura para escalar. A gente já entendeu o porquê usar Laravel, agora vamos para o como. Porque, vamos ser sinceros, fazer um script que roda na nossa máquina é uma coisa. Agora, construir um sistema que escala, que aguenta o tranco em produção, que é resiliente, aí o papo é outro. Aí a arquitetura. E é esse o mapa que a gente vai seguir. Esse aqui é o nosso plano de voo. Primeiro passo, e isso é crucial, modularizar por fontes de dados. Pensa assim, cada site é um módulo. Se um deles quebrar, ele não leva o sistema todo junto. Passo 2, jobs assíncronos para tudo. Só que, gente, não é opcional, é regra. Quer escalar? Tem que ser assíncrono. Passos 3 e 4 andam juntos. Pensar em como guardar os dados e na segurança desde o dia 0. E por fim, 5 e 6. Controle quem acessa o quê e, pelo amor de Deus, monitore e registre tudo. Log não é perfumaria, log é o que vai te salvar na hora do aperto em produção. E esse slide aqui, ele resume o coração da nossa arquitetura. A diferença brutal entre o jeito síncrono e o assíncrono. O jeito síncrono, bloqueante, cara, isso é a receita do desastre. A requisição chega, o sistema trava esperando o scraping terminar, a experiência é péssima. Agora, olha a abordagem assíncrona com as filas do Laravel. A tarefa é desacoplada. A gente consegue rodar dezenas, centenas de jobs em paralelo. Se um falhar, o sistema de filas tenta de novo sozinho. A aplicação fica leve e responsiva. Para qualquer projeto sério, não tem nem o que discutir, né? Olha, se tiver uma única regra de ouro para sair daqui hoje, que seja esta. Nunca, em hipótese alguma, bloqueie uma requisição HTTP para fazer scrapping ao vivo. Nunca. A tarefa de extrair dados tem que ser delegada para uma fila de jobs, sempre. É essa separação que garante a sanidade da aplicação. Uma coisa é o que é urgente, que é responder ao usuário na hora. Outra coisa é o que é importante, que é buscar o dado. E isso pode esperar alguns segundos para rodar em background. Beleza, a arquitetura está na mão. Agora a gente precisa falar de um assunto tão importante quanto: como operar essa máquina de forma responsável. A parte técnica a gente resolve, mas são as boas práticas e a ética que vão garantir que nosso scraper continue rodando por muito tempo sem arrumar problema. E o ponto de partida, o primeiro mandamento de qualquer scrapper ético é ler e respeitar o robots.txt. Pensa nele como uma placa de bem-vindo na porta de uma casa. Os donos do site deixaram ali as regras do jogo, onde os robôs podem ir, onde não podem. Ignorar isso não é só uma péssima prática técnica, é falta de respeito com o trabalho dos outros. Segunda regra de ouro, vá com calma.
Controle a frequência das suas requisições. Coloque pausas, delays estratégicos entre uma chamada e outra. Distribuir essa carga ao longo do tempo não é só ser legal com o servidor dos outros, é inteligência. É uma estratégia de sobrevivência para o seu scraper. Você evita ser confundido com um ataque e, mais importante, reduz a chance de tomar um bloco de pé na cara. Terceiro ponto, seja transparente. Deixe claro quem você é. Use um User Agent que identifique o seu robô. Uma coisa simples, tipo scraper do projeto XPTO/1.0 contato@meusite.com. Se por acaso o seu robô estiver sobrecarregando o site, o administrador de lá consegue te achar e pedir para você diminuir o ritmo. A alternativa? Ele simplesmente te bloqueia para sempre. E por último, na parte técnica, programe na defensiva. A gente sabe como a web é, né? O layout de um site pode mudar da noite para o dia sem aviso nenhum. Por isso, cada pedacinho de dado que você extrai precisa ser validado, precisa ser limpo, a gente tem que garantir a qualidade da informação antes de salvar no banco, senão a gente acaba com um monte de lixo na nossa própria base de dados. Beleza? Vamos para a quarta parte, cenários do mundo real. A teoria toda é muito bonita, a arquitetura é sólida. Mas na prática, no dia a dia, onde que isso tudo se paga? Onde que essa estrutura gera valor de verdade? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. As possibilidades aqui são enormes. Pensa só, agregadores de notícias que precisam varrer dezenas de portais o tempo todo, comparadores de preço que ficam de olho em vários e-commerces para achar a melhor oferta, ou até mesmo capturar dados públicos de sites do governo para fazer algum tipo de análise. Dois casos bem poderosos também são monitorar o que os concorrentes estão fazendo e um que eu acho fantástico, integrar com aquele sistema legado, antigo, que não tem API. Às vezes, o scraping é a única forma de fazer dois sistemas conversarem. Em todos esses casos, percebe, a extração de dados deixa de ser só um scriptzinho e vira uma vantagem competitiva de verdade para o negócio. E para a gente fechar, queria jogar uma pergunta para a comunidade que está assistindo. Qual é a maior dor de cabeça que vocês enfrentam com web scraping hoje em dia? É tomar bloqueio de IP? É lidar com um site cheio de JavaScript? Ou é o volume absurdo de dados? Deixa aí nos comentários qual é a sua experiência, qual é o seu desafio. Bora trocar uma ideia por lá. Bom, pessoal, é isso. Se essa análise mais a fundo aqui te ajudou de alguma forma, se trouxe algum insight novo, considera compartilhar esse material com a galera. Isso dá uma força gigante para o canal Dev Raiz continuar crescendo e trazendo mais conteúdo técnico sem enrolação. Valeu mesmo e até a próxima!